Ele olhou para a própria esposa. E por um segundo que pareceu eterno, considerou fingir que não a conhecia. O salão estava iluminado por lustres gigantes de cristal importado. A luz dourada refletia no mármore polido do chão e nos copos de champanhe que circulavam nas mãos de empresários poderosos. Havia câmeras posicionadas estrategicamente, jornalistas ajustando microfones, fotógrafos disputando ângulos. Era a noite mais importante da vida de Eduardo Bastos. O homem que saiu da periferia. O homem que construiu um império. O homem que estava prestes a receber o prêmio de empresário do ano. Ele vestia um terno sob medida italiano, relógio de luxo brilhando discretamente no pulso. Postura firme de quem se acostumou a ser admirado. Mas, a poucos metros dele, estava algo que ele não conseguia controlar. Helena. Ela não usava nada extravagante. Escolheu um vestido azul marinho elegante, mas simples, sem marca famosa estampada, sem ostentação. O cabelo preso com delicadeza, maquiagem leve, um sorriso contido. Ela segurava a pequena bolsa com as duas mãos, um gesto quase infantil que aparecia sempre que estava em ambientes onde se sentia deslocada. Não porque fosse inferior, mas porque sabia que aquele mundo nunca foi o dela. Ou talvez, nunca foi o que ele queria que fosse dela. Um empresário conhecido pelo sarcasmo aproximou-se de Eduardo, olhando discretamente para Helena. Impressionante como você evoluiu, disse, medindo palavras e pessoas com o mesmo olhar. Depois, inclinou o rosto levemente na direção dela. E ela? É sua esposa? O som ambiente pareceu diminuir. O riso distante virou eco. O ar ficou pesado. Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Insegurança. Não sobre dinheiro, não sobre negócios, mas sobre aceitação. Aquele universo de luxo ainda o intimidava no fundo. Ele apenas aprendeu a disfarçar melhor. Por um segundo, a resposta ficou presa na garganta. Ele poderia ter dito com firmeza: sim. Essa é a mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Mas o que surgiu primeiro não foi orgulho, foi medo. Medo de parecer desalinhado, medo de ser julgado, medo de ainda não pertencer completamente àquele mundo. Ele soltou uma risada leve, ensaiada. Ela não gosta muito desses eventos. Não disse o nome dela, não a apresentou, não segurou sua mão. Helena ouviu. Ela não precisava que ele dissesse não. A omissão já era suficiente. Aquela frase parecia pequena para quem estava de fora, mas para ela foi enorme, porque não era sobre o evento, era sobre identidade. Ela não era parte daquele cenário. Era quase um detalhe que ele tolerava. Mas essa história não começa ali. Não começa sob luzes douradas. Começa muitos anos antes. Começa em um quarto pequeno com ventilador barulhento, paredes descascadas e um colchão que fazia barulho a cada movimento. Eduardo não nasceu rico. Trabalhava vendendo produtos de porta em porta sob o sol escaldante. Batia em portas que muitas vezes se fechavam na cara dele. Voltava para casa cansado, suado, frustrado. Houve noites em que ele disse: talvez eu não tenha nascido para isso. Helena sempre respondia: você não nasceu para pouco. Ela não tinha dinheiro para ajudar. Mas tinha algo mais raro: fé inabalável. Quando ele decidiu abrir o primeiro pequeno negócio, o dinheiro era insuficiente. O banco negou crédito. A família aconselhou prudência. Os amigos disseram que era loucura. Eduardo quase desistiu. Até que Helena entrou no quarto segurando uma caixa de madeira antiga. Dentro estavam as joias herdadas da mãe. Ela colocou a caixa sobre a mesa. Vende! Ele ficou indignado. São lembranças suas. Ela respondeu com uma serenidade que ele jamais esqueceu. Meu maior investimento é você. Ele vendeu. E aquele dinheiro virou o primeiro passo do império que, anos depois, impressionaria investidores internacionais. Helena ajudava em tudo. Atendia telefone, organizava planilhas, limpava o pequeno escritório improvisado, levava marmita para os funcionários, sem salário, sem cargo, sem reconhecimento, mas com orgulho. Os anos passaram, o negócio cresceu, vieram contratos grandes, vieram viagens internacionais,
Vieram jantares luxuosos. Eduardo aprendeu a falar termos técnicos, a usar roupas de grife, a negociar com firmeza, aprendeu a parecer pertencente. E, aos poucos, começou a sentir vergonha do que lembrava de onde veio. E Helena era a lembrança viva disso. Em eventos, ele passou a corrigi-la discretamente. Deixa que eu explico. Depois a gente conversa. Melhor não entrar nesse assunto. Pequenos gestos, pequenas exclusões, pequenas rachaduras. Helena percebia, mas se calava, porque acreditava que era fase, que o sucesso estava deixando ele apenas ocupado, até aquela noite. A noite em que ele quase a apagou da própria história. Enquanto ele sorria para investidores, Helena observava o ambiente. Observava as mulheres perfeitamente alinhadas ao padrão daquele universo. Observava os olhares medindo sua simplicidade e, pela primeira vez, não sentiu tristeza, sentiu distância. Porque amor não se mede por luxo, mas por honra, e honra não combina com vergonha. Eduardo ainda não sabia, mas naquele segundo em que escolheu parecer maior do que era, ele começou a ficar menor. Porque dinheiro constrói reputação, mas caráter constrói legado. E naquela noite, o homem que parecia ter tudo estava prestes a descobrir que poderia perder o que realmente importava. Depois daquela noite no salão iluminado por lustres gigantes, Helena não tocou no assunto. Não perguntou por que ele não disse o nome dela. Não comentou a pergunta do empresário. Não demonstrou mágoa. Mas, por dentro, algo começou a mudar. E as mudanças mais perigosas são aquelas que acontecem em silêncio. Na manhã seguinte, Eduardo acordou animado. O evento tinha sido um sucesso. As mensagens no celular não paravam de chegar. Orgulho de você. Inspiração. Referência. Ele levantou, ainda sorrindo, e começou a responder cada mensagem com entusiasmo. Helena já estava acordada, na cozinha, preparando café como fazia há anos. Mas naquele dia havia algo diferente na forma como ela se movia. Menos expectativa, menos pressa, menos presença emocional. Dormiu bem? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. Ele falou sobre os contatos que fez, sobre as oportunidades, sobre a entrevista que poderia sair na próxima semana. Ela ouviu, mas não participou. Eduardo não percebeu que, pela primeira vez, ela não estava vibrando junto, e isso era um sinal. Nos dias que se seguiram, ele mergulhou ainda mais no trabalho. Começou a frequentar ambientes onde precisava provar constantemente que pertencia. Jantares privados, reuniões estratégicas, encontros com empresários internacionais. E nesses ambientes, Helena começou a se sentir deslocada. Não porque fosse incapaz, mas porque sentia que precisava se adaptar demais para continuar ao lado dele. Em um desses jantares, enquanto conversavam sobre investimentos externos, Helena tentou contribuir contando como eles começaram. Vocês sabiam que ele quase desistiu no primeiro ano? Ela disse sorrindo. Antes que pudesse continuar, Eduardo interrompeu. Isso foi lá no começo, fase de inexperiência. Fase de inexperiência. Ela percebeu algo ali. Ele estava tentando apagar o início. Como se o começo humilde fosse uma mancha. Como se a dificuldade fosse um constrangimento. Mas o início era justamente o que os tornava fortes. No caminho de volta para casa, ela perguntou: Você tem vergonha daquele tempo? Ele respondeu rápido: Claro que não. Mas não sustentou o olhar. E ela entendeu. Não era vergonha da pobreza. Era vergonha de ser lembrado dela, porque Helena representava o passado e ele estava obcecado em ser o futuro. Com o tempo, Eduardo começou a fazer pequenas observações. Talvez você pudesse usar algo mais sofisticado nesses eventos. Seria bom você fazer um curso de etiqueta empresarial. Evita contar histórias muito simples. Ele dizia com tom de conselho, mas soava como correção. Helena começou a sentir que precisava se ajustar, como se a versão que ele amou um dia já não fosse suficiente. Ela passou a se policiar, pensar antes de falar, medir palavras, observar reações, e isso a cansava.
porque amor não deveria ser um teste constante de adequação. Certa noite, ela encontrou uma antiga agenda dele, anotações simples, metas escritas à mão, não desistir, provar que sou capaz. Helena acredita em mim. Ela ficou olhando aquela última frase por longos minutos e sentiu uma pergunta crescer dentro dela. Ele ainda acredita em mim? Enquanto isso, Eduardo começou a gostar da validação externa, dos elogios, do reconhecimento, da sensação de pertencimento. E, sem perceber, começou a medir valor com base em aprovação social. Começou a comparar. As esposas dos empresários falavam vários idiomas, tinham formação internacional, vestiam marcas que estampavam revistas. Helena era diferente e, em vez de enxergar a diferença como autenticidade, ele começou a enxergar como desalinhamento. Uma noite, em casa, ele comentou: "Você poderia investir mais em você." Ela respondeu: "Eu sempre investi, só que investi na gente." Ele não respondeu, porque aquela frase tinha peso. Helena começou a sair mais sozinha. Retomou um antigo curso que havia abandonado anos atrás. Voltou a ler, voltou a sonhar individualmente, não por rebeldia, mas porque estava se reconectando consigo mesma. Eduardo percebeu a mudança, mas interpretou errado. Pensou que ela estava distante, não percebeu que ela estava se fortalecendo. O distanciamento emocional começou a aparecer nos detalhes. Ela já não o esperava acordada, já não perguntava horários, já não insistia para ir aos eventos. E o que ele interpretava como maturidade era cansaço. Em uma madrugada, ele acordou e não a encontrou ao lado. Desceu as escadas silenciosamente. Helena estava sentada na sala, cercada por fotos antigas, fotos da primeira obra, da caminhonete velha, da sala apertada que servia de escritório. Ele se aproximou. "Está com saudade?" Ela respirou fundo. "Estou tentando lembrar quando foi que a gente começou a se perder." Ele franziu a testa. "A gente não está perdido." Ela levantou os olhos. "Você começou a subir sozinho." O silêncio que veio depois foi pesado, porque ele sabia que estava deixando algo para trás, mas ainda não tinha coragem de admitir que esse algo era ela. Helena continuou: "Eu não quero competir com seu sucesso, eu quero fazer parte dele." Ele sentiu um aperto no peito, mas o orgulho ainda falava mais alto. "Você faz parte," ela respondeu com calma. "Não quando você me diminui para parecer maior." Essa frase ficou ecoando e, pela primeira vez, Eduardo sentiu medo. Medo de que, enquanto conquistava o mundo, estivesse perdendo a única pessoa que esteve com ele quando não havia aplausos, porque dinheiro constrói poder, mas amor constrói identidade, e identidade não sobrevive quando começa a ser apagada. Helena não estava gritando, não estava ameaçando ir embora, mas estava acordando. E quando alguém acorda emocionalmente, não aceita mais migalhas de respeito. Eduardo ainda não sabia, mas estava muito perto de enfrentar a consequência da própria transformação, porque o sucesso que ele construiu com tanto esforço estava começando a custar o que ele tinha de mais valioso. E o próximo evento não seria apenas mais uma celebração. Seria o momento em que a verdade viria à tona e, dessa vez, não haveria como fingir que nada estava acontecendo. Helena sempre foi forte, não do tipo que grita, não do tipo que ameaça ir embora na primeira crise, mas do tipo que aguenta. E talvez tenha sido justamente isso que fez Eduardo demorar tanto para perceber que estava perdendo ela. Porque Helena não fazia escândalo, ela silenciava, e o silêncio dela estava ficando diferente. Já não era o silêncio de quem entende, era o silêncio de quem observa. Nas semanas seguintes ao último evento, Eduardo passou a viajar com mais frequência, reuniões em outras cidades, convites estratégicos, encontros privados com investidores. A agenda dele parecia cada vez mais cheia, e a casa
cada vez mais vazia. Helena começou a notar pequenas mudanças que antes passariam despercebidas. Ele já não perguntava como foi o dia dela, já não comentava sobre coisas simples, já não dividia pensamentos. Tudo girava em torno de metas, contratos e expansão. Ela tentava acompanhar, mas sentia que estava correndo atrás de um trem que não parava. Certa noite, enquanto jantavam sozinhos em casa, Helena perguntou: "Você está feliz?" Ele respondeu automaticamente: "Claro que estou." Mas ela não estava perguntando sobre dinheiro. Estava perguntando sobre paz. "Feliz mesmo?" Ela insistiu. Ele suspirou. "Helena, por que você complica as coisas? Está tudo dando certo." Ela ficou olhando para ele e percebeu algo que nunca tinha visto antes. Ele não estava em paz. Ele estava em busca constante de validação, como se precisasse provar todos os dias que merecia estar onde chegou. E nessa busca, começou a tratar o amor como algo garantido, como se ela fosse permanente, imutável, inabalável. Mas ninguém é inabalável quando começa a ser diminuído. Em um evento empresarial importante, Eduardo fez questão de que Helena estivesse presente, não por reconexão, mas por imagem. "É importante mostrar estabilidade", ele disse. Ela ouviu. Mostrar, não viver. No evento, ela percebeu olhares diferentes. Algumas mulheres observavam suas roupas com discreta análise. Outras comentavam sobre viagens internacionais, cursos no exterior, formações sofisticadas. Helena se sentiu pequena, não porque fosse menos, mas porque começou a se comparar, e comparação é uma armadilha silenciosa. Durante a conversa, um dos empresários perguntou: "Sua esposa também participa dos negócios?" Eduardo respondeu antes que ela pudesse falar: "Ela prefere cuidar de outras coisas." Ela não preferia. Ela apenas havia sido afastada aos poucos. Na volta para casa, o silêncio foi pesado. Até que ela perguntou: "Você acha que eu não sou suficiente?" Ele ficou irritado. "Helena, você sempre dramatiza, dramatiza." Outra palavra que feriu. Ela não estava dramatizando, estava tentando entender onde tinha perdido espaço. Nos dias seguintes, algo dentro dela começou a mudar definitivamente. Helena passou a investir mais em si mesma, não por aparência, mas por identidade. Retomou estudos, começou a fazer contatos próprios, inscreveu-se em um curso que sempre quis fazer, não pediu autorização, não pediu opinião, apenas fez. Quando Eduardo descobriu, reagiu com surpresa. "Você vai estudar agora?" Ela respondeu com calma. "Eu nunca deixei de querer." Ele não sabia como reagir. Parte dele ficou orgulhosa. Outra parte se sentiu ameaçada. Porque, no fundo, ele se acostumou com Helena girando ao redor da vida dele, e agora ela estava criando órbita própria. Em uma madrugada, após mais uma viagem dele, Helena ficou acordada esperando, não para discutir, mas para falar algo importante. Quando ele entrou em casa, cansado, ela disse: "Eu preciso saber se ainda sou sua parceira, ou apenas sua esposa." Ele franziu a testa. "Qual a diferença?" Ela respondeu: "Parceira constrói junto, esposa decorativa acompanha." Ele ficou em silêncio, porque no fundo sabia que estava transformando ela na segunda opção, e isso nunca foi o que eles foram. Helena continuou: "Eu não quero competir com seu sucesso, eu quero fazer parte dele, mas não vou diminuir quem eu sou para caber na sua nova imagem." Ele tentou argumentar: "Você está exagerando." Ela respirou fundo. "Eu estive com você quando ninguém acreditava. Agora parece que você quer alguém que combine com seu novo mundo." A frase ficou no ar, pesada, verdadeira. Ele negou, mas a dúvida ficou. Naquela noite, Helena chorou sozinha no banheiro. Não por humilhação pública, mas por perceber que estava começando a não se reconhecer ao lado dele. O homem que ela conheceu era inseguro, mas grato. O homem que estava ao lado dela agora era confiante, mas distante. E o mais doloroso é que ela ainda o amava, mas começava a amar menos a versão que ele estava se tornando. Enquanto isso, Eduardo começou a perceber algo estranho.
Helena já não o olhava com a mesma admiração, já não celebrava cada conquista, já não vibrava, e a ausência daquela admiração começou a incomodar mais do que ele imaginava, porque o sucesso dele sempre teve o olhar dela como combustível. Sem aquele olhar, ele começou a se sentir vazio, mas orgulho não deixa admitir fraqueza facilmente. Então ele fez o que muitos fazem quando se sentem inseguros. Trabalhou mais, saiu mais, se envolveu mais, tentando preencher com aplausos externos o que estava começando a faltar dentro de casa. Até que um dia, ao chegar em casa mais cedo do que o habitual, encontrou Helena arrumando documentos. Não eram papéis da empresa, eram documentos pessoais. Currículo atualizado, propostas, anotações. Ele sentiu um frio na barriga. "O que é isso?" Ela respondeu calmamente. "Eu estou me preparando." "Para quê?" Ela olhou para ele, e pela primeira vez não havia medo. "Para nunca mais depender de alguém que tem vergonha de mim." O chão pareceu sair do lugar, porque aquela frase não era ameaça, era decisão, e decisão muda destino. Eduardo finalmente percebeu que o risco não era perder status. Era perder a única pessoa que acreditou nele antes de qualquer prêmio. Mas talvez ele já estivesse tarde demais para consertar, porque amor aguenta pobreza, aguenta dificuldade, aguenta espera, mas não aguenta ser tratado como detalhe. E Helena estava cansada de ser detalhe na história que ajudou a escrever. Depois da conversa sobre a proposta de trabalho, nada explodiu. Nada quebrou, nada foi arremessado contra a parede, mas algo muito mais sério aconteceu. O silêncio dela deixou de ser tristeza e virou decisão. Eduardo passou a observar Helena como quem tenta decifrar um código que antes era simples. Ela acordava cedo, se arrumava com calma, saía para o curso com postura firme, voltava diferente, não distante, mas independente. E independência assusta quem sempre se sentiu indispensável. Durante anos, Eduardo foi o centro da narrativa, o sonhador, o determinado, o empresário que venceu. Helena era o apoio invisível. Mas, de repente, ela estava construindo um espaço que não girava ao redor dele. E ele não sabia como reagir. Certa manhã, enquanto tomavam café, ele perguntou: "Você vai mesmo aceitar aquela proposta?" Ela respondeu sem hesitar: "Vou." Ele tentou usar lógica. "Você não precisa disso. A gente está bem financeiramente." Ela levantou os olhos devagar. Não é sobre dinheiro, ele sabia, mas fingia não entender, porque admitir seria reconhecer que falhou como parceiro. Helena continuou: "Eu preciso me sentir parte da minha própria história." A frase ficou ecoando na mente dele o dia inteiro, parte da própria história. Ele começou a perceber algo que nunca havia considerado. Talvez, sem perceber, ele tivesse transformado o casamento em uma estrutura onde ele brilhava e ela orbitava. E amor não é órbita, é lado a lado. Nos dias seguintes, Eduardo passou a notar detalhes que antes ignorava. Helena já não se arrumava para impressioná-lo. Já não perguntava sobre a agenda dele. Já não demonstrava curiosidade sobre os eventos. E o que mais o incomodava, ela estava serena. Serenidade é perigosa quando vem depois de decepção, porque significa que a dor já foi processada. Uma noite, ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. Esperava encontrá-la esperando. Mas ela estava dormindo. Ele ficou parado ao lado da cama, observando o rosto dela. Lembrou de quando ela o esperava acordada com um jantar simples e sorriso confiante. Lembrou de quando ele chegava frustrado e ela dizia: "Amanhã vai ser melhor." Agora ele tinha sucesso, mas não tinha mais aquele olhar constante de admiração e começou a sentir falta, mas orgulho ainda o impedia de admitir. No fim de semana, houve outro evento importante. Eduardo decidiu convidá-la. Talvez por culpa, talvez por medo. "Vai ser bom você estar lá," ele disse. Ela perguntou calmamente: "Como esposa ou como parte da sua imagem?" A pergunta o desmontou. Ele respondeu defensivamente: "Você sempre vê problema." Ela manteve o olhar firme. "Eu só não quero ser cenário."
Cenário. A palavra doeu. Porque no fundo ele sabia que, muitas vezes, foi exatamente isso que ela se tornou nos últimos meses. Algo que compunha a fotografia, mas não a narrativa. No evento, os olhares voltaram. As comparações silenciosas também. Helena estava elegante, mas simples. Ela percebeu as análises discretas, mas dessa vez não se encolheu, ficou ereta, presente. Durante uma conversa, um empresário perguntou: "Sua esposa trabalha com o quê?" Eduardo abriu a boca para responder, mas Helena falou primeiro: "Estou começando um novo projeto profissional." O empresário sorriu educadamente. Eduardo sentiu algo estranho, orgulho, mas também insegurança, porque ela estava falando por si, e ele não estava controlando a narrativa. Na volta para casa, ele disse: "Você falou com muita segurança hoje." Ela respondeu: "Porque eu não estou mais tentando caber." A frase ficou suspensa no ar. Não era desafio, era libertação. Nos dias seguintes, Helena mergulhou de vez na nova fase. Reuniões próprias, planos próprios, objetivos próprios. Eduardo começou a perceber que a dependência emocional havia mudado de lado. Antes ele era o sonho, agora ela estava criando o dela. E isso o obrigou a encarar uma verdade incômoda. Ele nunca imaginou que poderia ser deixado. Sempre se sentiu necessário, indispensável, mas aos poucos estava deixando de ser o centro. Certa noite, após mais um dia tenso, Helena sentou-se ao lado dele no sofá. Não havia briga no ar. Havia algo mais sério. "Eu preciso que você entenda uma coisa." Ele a olhou. "Eu nunca quis competir com você. Eu quis caminhar com você. Mas caminhar exige respeito." Ele tentou responder. Ela continuou: "Eu aguentei correções, aguentei interrupções, aguentei comparações silenciosas, mas não vou mais aceitar ser diminuída para que você se sinta maior." O coração dele acelerou, porque ela não estava ameaçando sair, estava explicando por que poderia sair, e essa diferença muda tudo. "Eu ainda te amo," ela disse. A frase trouxe alívio momentâneo, mas ela completou: "Só não amo a versão que você estava se tornando." Silêncio. E naquele silêncio havia verdade. Eduardo sentiu o peso das próprias escolhas. Sentiu que o sucesso tinha inflado seu ego sem que ele percebesse. Sentiu que, na tentativa de ser aceito por um novo mundo, quase rejeitou o mundo que construiu com ela. Helena levantou-se. "Eu não vou embora hoje, mas também não vou ficar do mesmo jeito." Ela caminhou em direção ao quarto, deixando atrás dela não apenas palavras, mas um aviso. E Eduardo ficou sentado, sozinho na sala luxuosa, percebendo que o maior risco da vida dele não era financeiro, era emocional, porque dinheiro pode ser recuperado, imagem pode ser reconstruída. Mas quando alguém decide que não aceita mais ser pequena para que você se sinta grande, ou você muda ou perde. E o próximo evento, o maior de todos, não seria apenas mais uma cerimônia. Seria o momento em que ele precisaria escolher definitivamente: continuar alimentando o próprio orgulho, ou reconstruir o amor antes que fosse tarde demais. A semana do evento não começou com festa, começou com inquietação. Eduardo acordou na segunda-feira antes mesmo do despertador tocar. Ficou deitado, olhando o teto alto do quarto luxuoso que um dia foi sonho distante. O ar-condicionado mantinha o ambiente na temperatura perfeita. A cama era confortável. A casa era imponente. Mas havia um desconforto que nenhum luxo resolvia. Ele virou levemente o rosto. Helena já não estava ali. Ouviu passos suaves pelo corredor. A rotina dela estava diferente. Ela não acordava mais esperando que ele iniciasse o dia. Ela iniciava o próprio dia. Ele se levantou devagar e ficou observando da porta do quarto enquanto ela se arrumava no closet. Não havia ansiedade no gesto. Não havia busca por aprovação. Ela escolhia a roupa com calma, como alguém que sabe exatamente para onde está indo. Ele percebeu algo que não conseguiu ignorar. Ela não precisava mais da direção dele para caminhar. "Você vai sair cedo hoje?" ele perguntou. "Tenho reunião logo pela manhã." Ela respondeu, tranquila.
Reunião. A palavra ecoou de forma diferente. Durante anos, as reuniões eram dele. As agendas eram dele. As metas eram dele. Agora, ela tinha as próprias. Ele tentou sorrir. Boa sorte. Ela virou levemente o rosto e respondeu. Não é sorte. É preparo. A frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. Preparo. Ela estava se preparando para uma vida em que não dependesse emocionalmente dele, e isso o atingiu com uma força silenciosa. No escritório, naquela manhã, Eduardo tentou mergulhar nos números como sempre fazia quando precisava fugir de algo interno. Planilhas abertas, projeções financeiras, chamadas internacionais. Mas a mente não obedecia. Entre uma reunião e outra, ele se pegava lembrando de detalhes que antes pareciam pequenos. Helena esperando ele acordado na época difícil. Helena revisando contratos com ele até tarde da noite. Helena dizendo em meio ao cansaço: "Eu acredito mais em você do que você mesmo." Ele fechou os olhos por alguns segundos. Percebeu que, ao longo dos meses, estava tão preocupado em provar ao mundo que era grande, que deixou de provar a ela que ainda era grato. Na quarta-feira, recebeu oficialmente a confirmação do prêmio Empresário do Ano, o reconhecimento máximo. Ele deveria ter sentido apenas orgulho, mas sentiu algo mais complexo, peso, porque sabia que aquele palco não seria apenas celebração, seria decisão. Na quinta-feira à noite, o jantar em casa foi silencioso. Não um silêncio pesado, mas um silêncio que antecede algo importante. "Eu quero que você vá comigo no sábado", ele disse, finalmente. Helena levantou os olhos. Não havia surpresa. "Como o quê?" A pergunta foi direta, sem agressividade, mas firme. Ele engoliu seco. "Como minha esposa." Ela sustentou o olhar por alguns segundos. "Eu sempre fui sua esposa. A questão é se você me tratou como parceira." As palavras atingiram mais fundo do que qualquer crítica pública já tinha atingido. Ele tentou argumentar. "Eu nunca quis te diminuir." Ela respirou fundo. "Mas diminuiu." Silêncio. "Você começou a me corrigir em público. Começou a me interromper. Começou a falar por mim. Começou a decidir onde eu cabia." Ela falava com calma, mas cada frase era precisa. "Eu não quero competir com seu sucesso. Eu só não quero desaparecer dentro dele." Desaparecer. Ele sentiu o peso da palavra, porque no fundo ela estava certa. Na sexta-feira, véspera do evento, Helena experimentava vestidos diante do espelho. A luz suave do quarto iluminava o ambiente. Ela girava levemente, avaliando não a opinião dele, mas a própria sensação. Eduardo observava em silêncio. "Você está linda", ele disse. Ela respondeu sem olhar para ele. "Eu sempre estive." "Você só começou a olhar para outros padrões." Ele sentiu a frase como um espelho colocado diante dele e percebeu algo desconfortável. Ele começou a comparar. Comparar postura, comparar discurso, comparar aparência. E comparação é a porta da desvalorização. No sábado, o evento começou grandioso. Tapete vermelho, fotógrafos, câmeras transmitindo ao vivo. Homens importantes sorrindo com confiança ensaiada. Helena caminhava ao lado dele, não atrás, não insegura. Ela estava ereta, presente, inteira. E isso o deixou vulnerável. Durante a recepção, um empresário comentou casualmente: "Achei que você viria sozinho de novo." Eduardo sentiu a frase como um alerta. Antes, ele teria respondido com uma risada leve. Dessa vez, respondeu com firmeza: "Eu nunca deveria ter vindo sozinho." O empresário riu sem entender a profundidade da resposta, mas Helena ouviu e percebeu que algo estava mudando. Quando anunciaram o nome dele para subir ao palco, o salão se levantou em aplausos. Ele caminhou sob luzes intensas. O microfone parecia pesado, o coração batia forte. Começou o discurso como esperado. Agradeceu investidores, equipe, parceiros. Falou sobre estratégia, visão, superação.
Mas, no meio das palavras, algo interno o interrompeu. Ele viu Helena na plateia, não sorrindo para as câmeras, não performando admiração, apenas presente. E naquele olhar havia algo definitivo. Ela não precisava daquele palco, mas ele precisava dela. O apresentador interrompeu. Sabemos que ninguém constrói algo sozinho. Sua esposa está aqui esta noite? O salão virou o olhar. O silêncio ficou espesso. Eduardo sentiu o peso das próprias escolhas. Lembrou de cada interrupção, cada correção, cada momento em que escolheu preservar imagem em vez de preservar dignidade. E naquele segundo, entendeu algo brutal. O sucesso não o protegeria da perda. O dinheiro não compraria o respeito que ele deixou de oferecer. O aplauso não substituiria o olhar dela. Ele poderia continuar performando, ou poderia se despir do orgulho. E pela primeira vez desde que ficou rico, o medo de perder foi maior do que o medo de parecer fraco. O microfone tremia levemente em sua mão. O salão aguardava. Helena aguardava. E ele sabia. Aquela resposta não definiria apenas o discurso, definiria o casamento. Porque existem momentos na vida em que você escolhe quem quer ser. E naquele palco, sob aquelas luzes, diante daquela plateia, ele estava prestes a decidir se continuaria alimentando o próprio ego, ou se teria coragem de proteger o amor que quase deixou escapar. O salão inteiro aguardava a resposta. As luzes estavam direcionadas para o palco, refletindo no rosto de Eduardo, destacando cada expressão, cada hesitação, cada micromovimento que poderia denunciar insegurança. O apresentador mantinha o sorriso protocolar, mas o silêncio que se espalhava pelo ambiente começava a ganhar peso. Não era um silêncio comum, era um silêncio de expectativa. E expectativa amplifica tudo: o medo, a vergonha, a consciência. Eduardo segurava o microfone com firmeza, mas por dentro sentia o coração acelerar como há muitos anos não sentia. Ele já havia enfrentado investidores exigentes, negociações milionárias, decisões que envolviam riscos altos, mas nada se comparava àquele instante, porque ali não estava em jogo dinheiro, contrato ou reputação empresarial. Estava em jogo algo muito mais profundo: caráter. Ele olhou para Helena na plateia. Ela estava sentada na terceira fileira, postura ereta, olhar firme, sem expressão exagerada, sem tentativa de agradar câmeras ou plateia. Não havia expectativa infantil nos olhos dela. Não havia súplica, havia dignidade, e aquela dignidade o atravessou de uma forma que nenhum comentário social jamais atravessou. Naquele segundo, memórias começaram a se sobrepor à realidade do salão luxuoso. Ele viu, como se estivesse acontecendo novamente diante dele, a cozinha pequena da casa onde começaram. Viu a mesa simples de madeira, as contas espalhadas, o caderno onde anotava metas ousadas que pareciam impossíveis. Viu Helena sentada ao lado dele, cansada, mas determinada. Viu as joias que ela colocou sobre a mesa sem hesitar. Ouviu novamente a frase que mudou tudo: "Meu maior investimento é você." E ali, sob as luzes douradas, ele percebeu que, nos últimos meses, tratou esse investimento como algo garantido, como se a presença dela fosse permanente independentemente das atitudes dele. Como se o amor dela fosse incondicional ao ponto de suportar desvalorização. O apresentador repetiu a pergunta com leveza ensaiada: "Sua esposa está aqui esta noite?" O salão murmurou discretamente. Eduardo sentiu que aquele segundo estava se alongando mais do que qualquer discurso que já havia feito. Ele poderia responder de forma protocolar, agradecer rapidamente, incluir o nome dela como parte do roteiro esperado e seguir com o discurso sobre estratégia e visão. Seria o caminho mais seguro, o caminho que preservaria a imagem impecável. Mas, pela primeira vez desde que começou a subir socialmente, a imagem deixou de parecer prioridade. Ele respirou fundo. O ar parecia mais pesado, a garganta seca. O microfone captava até o leve tremor na respiração. Ele poderia continuar sendo o empresário admirado, ou poderia ser o homem que precisava admitir que quase falhou. "Sim", ele disse,
a voz inicialmente mais baixa do que o esperado. O salão ficou ainda mais atento. Ele ajustou a postura. Sim, minha esposa está aqui esta noite. A frase simples não era suficiente. Ele sabia disso, não depois de tudo, não depois das pequenas humilhações, das interrupções, dos silêncios convenientes. Ele continuou, agora com o tom mais firme, mas carregado de verdade. Na verdade, se eu estou aqui hoje recebendo esse prêmio, é porque essa mulher acreditou em mim quando ninguém acreditava. Um leve movimento percorreu a plateia. Não era mais apenas discurso corporativo, era pessoal, e o pessoal é sempre mais desconfortável. Eduardo sentiu que precisava ir além, não para impressionar, mas para reparar. Houve um tempo em que eu não tinha nada além de um sonho grande demais para a realidade que eu vivia. E houve alguém que nunca duvidou desse sonho. Ela vendeu o que tinha para que eu pudesse investir no que eu queria ser. Ela esteve comigo quando o fracasso parecia mais provável do que o sucesso. Ele fez uma pausa. O silêncio agora era diferente. Era denso, carregado de atenção real. E nos últimos meses, eu cometi um erro. A frase caiu como uma pedra no centro do salão. Ele ouviu alguns murmúrios discretos, mas continuou. Eu deixei o reconhecimento subir a cabeça. Deixei o medo de não ser aceito me fazer agir como alguém que já não lembrava de onde veio. Helena sentiu o coração acelerar. Não porque as palavras resolvessem tudo, mas porque eram palavras que ele nunca havia pronunciado em público. Eu tentei parecer maior do que sou, ele continuou, e quase diminui a pessoa mais importante da minha história. O microfone captava cada sílaba com clareza. Ele não estava performando emoção, ele estava vivendo. E hoje eu entendo que sucesso sem honra é vazio, que reconhecimento sem gratidão é frágil, e que nenhum prêmio vale mais do que o respeito dentro da própria casa. O salão estava completamente silencioso. Não havia celular sendo mexido. Não havia cochichos. Apenas atenção. Ele desceu um degrau do palco, ainda segurando o microfone. Helena, ele disse, olhando diretamente para ela. Eu não quero que você seja parte da minha imagem. Eu quero que você seja reconhecida como a parceira que sempre foi. Ele engoliu seco. E se em algum momento eu fiz você se sentir pequena para que eu parecesse grande, eu peço perdão. A palavra perdão ecoou pelo salão. Não era comum ouvir um empresário bem-sucedido usar aquela palavra em um palco de premiação. Ele respirou fundo, mais uma vez. Esse prêmio pode ter meu nome, mas a história que me trouxe até aqui nunca foi construída sozinho. Ele fez uma pausa final, e eu prefiro ser um homem respeitoso do que um empresário admirado. O aplauso começou tímido, depois cresceu, até tomar conta do ambiente. Mas, naquele momento, o som era secundário, porque Eduardo não estava mais ouvindo a plateia. Ele estava observando apenas uma pessoa. Helena se levantou devagar. Não com entusiasmo teatral, não com euforia, mas com emoção contida. Os olhos marejados não eram apenas de orgulho, eram de alívio. Ele havia escolhido. Não a imagem, não o ego, mas o caráter. Quando ele desceu completamente do palco e caminhou até ela, não havia mais a distância de meses entre os dois. Havia vulnerabilidade. Ele segurou as mãos dela com firmeza, não para mostrar à plateia, mas para mostrar a ela, e naquele instante ele entendeu algo definitivo. O verdadeiro sucesso não é ser aplaudido por desconhecidos, é ser respeitado por quem conhece sua história inteira. Mas ele também sabia que o discurso era apenas o começo, porque pedir perdão em público é um ato, reconstruir diariamente é outro. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não saiu do evento pensando em contratos ou oportunidades. Saiu pensando em como voltar a ser o homem que um dia mereceu a fé de Helena, porque ele finalmente entendeu que amor não é conquista permanente. É escolha diária, e ele havia acabado de fazer a primeira escolha certa em muito tempo. O evento terminou sob aplausos longos, cumprimentos formais e flashes insistentes.
Pessoas se aproximavam de Eduardo com elogios entusiasmados, comentários sobre a coragem do discurso, afirmações sobre liderança humana e inspiração. Ele sorria, agradecia, apertava mãos, mas pela primeira vez aquelas palavras não eram o centro da atenção dele. Enquanto a plateia ainda comentava o momento emocionante do palco, Eduardo só conseguia pensar em uma única coisa: o que aconteceria quando ele estivesse sozinho com Helena, sem câmeras, sem aplausos, sem testemunhas. No carro, o silêncio não era desconfortável. Era denso. Não havia música tocando. Não havia conversa automática para preencher espaço. Apenas a respiração dos dois e o som suave do motor atravessando a cidade iluminada. A mesma cidade que um dia representou promessa e conquista agora parecia cenário de reflexão. Eduardo segurava o volante com firmeza, mas sua mente estava vulnerável como nunca esteve. Ele sabia que o discurso tinha sido sincero, mas também sabia que sinceridade não apaga meses de desvalorização. Helena olhava pela janela, observando as luzes refletidas no vidro. Ela ainda sentia o eco das palavras dele no palco. O pedido de perdão público não tinha sido pequeno. Não tinha sido superficial. Mas também não era suficiente por si só. Porque a dor dela não nasceu em um único evento. Ela foi construída em pequenas interrupções, em correções discretas, em olhares desviados, em momentos em que ela sentiu que precisava se ajustar para caber no novo mundo dele. Quando chegaram em casa, não houve corrida para o quarto, nem abraço cinematográfico. Helena tirou os sapatos com calma, colocou a bolsa sobre a mesa e caminhou até a sala. Eduardo a acompanhou em silêncio. A casa estava silenciosa demais. Grande demais. Como se cada parede estivesse esperando a conversa que precisava acontecer. Ele foi o primeiro a falar. Eu não fiz aquilo para a plateia. A voz dele estava firme, mas não defensiva. Ela se virou para ele devagar. Eu sei. Essa resposta não era acusação. Era reconhecimento. Ele respirou fundo. Eu precisava dizer. Porque eu quase me perdi. Helena caminhou até o sofá e se sentou. Não como alguém cansado, mas como alguém disposto a ouvir e a falar sem fugir. Você não quase se perdeu, ela disse com calma. Você começou a se perder. E eu comecei a me perder junto. A frase ficou no ar por alguns segundos. Eduardo sentiu o peso real daquilo. Eu nunca quis que você se sentisse pequena. Ela sustentou o olhar. Mas eu me senti. Não havia grito. Não havia lágrima dramática. Havia verdade crua. Eu me senti pequena quando você me interrompia na frente dos outros. Eu me senti pequena quando você falava por mim. Eu me senti pequena quando parecia que minha simplicidade não combinava mais com seu novo mundo. Ele abaixou o olhar por um instante. Eu tinha medo, ele admitiu. Ela esperou. Medo de não ser aceito. Medo de parecer que eu não pertencia. E, para parecer maior, eu comecei a agir como se precisasse ser diferente de quem eu era. Helena respirou fundo. E para parecer maior, você quase me diminuiu. A frase não foi dita com agressividade. Foi dita com clareza. Ele sentou ao lado dela. Eu achei que precisava impressionar aquele mundo. Ela respondeu com serenidade firme, e esqueceu que foi esse mundo aqui que te sustentou. Silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de consciência. Eduardo levantou os olhos. Você pensou em ir embora? A pergunta saiu baixa, mas carregada. Ela não hesitou. Eu pensei em não me diminuir mais. A resposta era mais profunda do que um simples sim ou não. Ela continuou. Eu comecei a perceber que eu estava tentando me encaixar em um padrão que não era meu. Tentando falar diferente. Me vestir diferente. Agir diferente. E tudo isso porque eu tinha medo de te envergonhar. Ele sentiu um aperto no peito. Você nunca me envergonhou. Ela segurou o olhar dele. Mas você me fez sentir que eu poderia. Essa era a ferida. Não era sobre riqueza. Não era sobre eventos.
Era sobre percepção. Eduardo passou a mão no rosto, respirando com dificuldade contida. Eu me deixei levar pelo ego. Ela não negou. Sim. Ele continuou. Eu comecei a medir valor por aplauso. Ela respondeu, e amor não sobrevive de aplauso. A frase parecia simples, mas tinha profundidade. Helena se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu não queria competir com seu sucesso. Eu só queria caminhar com você. Mas caminhar exige respeito. E respeito é algo que não pode ser parcial. Ele absorvia cada palavra como quem finalmente entende a dimensão do erro. Eu ainda te amo, ela disse, com a voz levemente mais suave. Ele levantou os olhos rapidamente. Mas eu precisava saber se você ainda me respeitava. Essa era a linha divisória. Amor pode existir com dor, mas não sobrevive sem respeito. Ele segurou as mãos dela. Não com força, mas com cuidado. Eu te respeito. Eu só precisei quase te perder para perceber o quanto. Ela fechou os olhos por um instante. Não como quem está vencida, mas como quem está avaliando se vale a pena continuar. Eu não quero um discurso bonito, ela disse. Eu quero coerência. Eu quero que, quando alguém perguntar quem eu sou, você responda com orgulho, não com ajuste. Ele assentiu lentamente. Eu quero voltar a ser o homem que você acreditou. Ela respondeu com honestidade. Então não volte ao passado. Cresça diferente. Aquela frase mudou algo dentro dele. Porque ela não queria que ele voltasse a ser pequeno financeiramente. Ela queria que ele fosse grande emocionalmente. E, pela primeira vez, Eduardo entendeu que sucesso verdadeiro não é expansão de patrimônio. É expansão de caráter. Eles ficaram ali por longos minutos, conversando sobre detalhes que estavam engasgados há meses. Pequenas situações. Pequenas frases. Pequenos gestos que, acumulados, criaram distância. E a cada conversa, a tensão diminuía. Não porque tudo estava resolvido, mas porque tudo estava sendo enfrentado. Quando finalmente o silêncio voltou, ele não era pesado. Era reflexivo. Eduardo segurou o rosto dela com cuidado. Eu escolho você. Ela respondeu sem hesitar, então escolha todos os dias. E naquele momento, longe das luzes do palco, longe dos aplausos, longe das câmeras, aconteceu o que realmente importava. Não foi o discurso. Não foi o prêmio. Foi a decisão silenciosa de reconstruir. Porque reconciliação verdadeira não nasce de um gesto grandioso. Nasce de compromisso contínuo. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eles não estavam competindo com o mundo. Estavam alinhados novamente. E quando duas pessoas escolhem caminhar juntas com respeito, o amor deixa de ser frágil e volta a ser força. O verdadeiro teste de um pedido de perdão não acontece na hora em que ele é dito. Acontece no dia seguinte, quando a rotina volta, quando as luzes se apagam, quando não há plateia para observar coerência. Foi exatamente nesse dia seguinte que Eduardo acordou diferente. Não diferente como quem vive uma emoção momentânea, mas diferente como quem carrega consciência. Ele abriu os olhos antes do sol nascer. O quarto ainda estava silencioso. Helena dormia ao lado dele, com a respiração tranquila. Ele ficou alguns minutos apenas observando. Pela primeira vez em meses, ele não estava pensando em agenda, contrato ou estratégia. Ele estava pensando em atitude, pensando em como provar não para o mundo, mas para ela, que a escolha que fez no palco não foi uma cena bonita, mas um ponto de virada. Durante anos, ele acreditou que sucesso era crescimento constante, que crescer significava acumular, expandir, multiplicar. Mas agora ele entendia que havia crescido para fora e encolhido por dentro, e a reconstrução exigiria o oposto: menos preocupação com aparência, mais compromisso com essência. Quando Helena acordou, ele já estava de pé, preparando o café. Um gesto simples, quase simbólico, mas carregado de intenção.
Ela entrou na cozinha e o observou em silêncio por alguns segundos. Não havia desconfiança no olhar dela, mas também não havia entrega automática. Havia prudência, porque reconciliação verdadeira não é impulsiva, é construída. Você acordou cedo, ela comentou. Eu precisava pensar. Ele respondeu com naturalidade. Ela se sentou à mesa. Ele colocou a xícara diante dela com cuidado, não como quem tenta impressionar, mas como quem tenta cuidar. O silêncio daquela manhã era diferente dos silêncios anteriores. Não era pesado, era reflexivo. Eduardo sabia que precisava agir diferente, não apenas falar diferente. E agir diferente significava começar pelas pequenas coisas. Ouvir sem interromper, perguntar sem corrigir, participar sem controlar. Nos dias seguintes, ele começou a perceber hábitos que antes eram automáticos. Ele interrompia frases por impulso, corrigia detalhes sem necessidade, tomava decisões que impactavam os dois sem consultar. E cada vez que percebia esses impulsos, ele parava, respirava, ajustava. Helena notava. Ela percebia o esforço, mas também sabia que mudança verdadeira não se mede em dias, se mede em constância. Uma tarde, ela voltou do trabalho animada. Falava sobre uma reunião importante que havia conduzido. Eduardo ouviu atentamente, sem buscar espaço para se colocar como referência, sem transformar a conversa em comparação. Ele perguntou detalhes, demonstrou interesse genuíno, e quando ela terminou, ele disse com sinceridade: "Eu tenho orgulho de você." A frase não era protocolar, era reconhecimento. Helena sentiu algo que não sentia há meses: parceria. Mas reconstrução também exige enfrentar o que ficou mal resolvido. Alguns dias depois, ela trouxe à tona um ponto que ainda doía. "Você sabe qual foi o momento em que eu mais me senti pequena?" Ele olhou para ela com atenção real. "Quando você riu junto com aquele empresário que questionou se eu era mesmo sua esposa." Ele fechou os olhos por um instante. Ele lembrava do desconforto, lembrava da risada nervosa, lembrava de ter escolhido parecer alinhado ao invés de ser leal. "Eu falhei ali", ele disse sem tentar se defender. Helena assentiu. "Não foi a pergunta que me machucou. Foi você não ter respondido com firmeza." A conversa não gerou discussão. Gerou entendimento. Porque, dessa vez, ele não buscava justificar. Buscava compreender. Com o passar das semanas, Eduardo começou a fazer algo que nunca havia feito com profundidade. Incluir Helena nas decisões importantes não como figura decorativa, mas como mente estratégica. Ele pediu opinião, pediu análise, pediu visão e descobriu algo que já deveria saber. Ela sempre foi capaz. Em um jantar empresarial, quando alguém perguntou sobre o crescimento da empresa, Eduardo respondeu com naturalidade. Helena teve um papel fundamental na base de tudo isso. E não era mais discurso. Era prática. Helena percebeu que a mudança estava saindo do palco e entrando na rotina. Não era mais apenas palavras bonitas. Era postura, era coerência. Mas houve um momento decisivo. Algumas semanas depois, em um evento menor, um empresário repetiu um comentário sutilmente desrespeitoso sobre o estilo simples de Helena. Antes que ela pudesse reagir, Eduardo respondeu com firmeza tranquila. "A simplicidade dela é uma das coisas que mais me orgulham. Não houve tensão, não houve agressividade, apenas posicionamento." Helena sentiu o impacto daquela atitude muito mais do que sentiu o impacto do discurso no palco, porque ali não havia plateia esperando emoção, havia apenas caráter sendo praticado. Em casa, naquela noite, ela o abraçou com força. "É isso", ela disse. Ele entendeu. Reconstrução não é grandiosa, é constante. Ao longo dos meses seguintes, o casamento deles passou por uma transformação silenciosa. Conversas mais profundas, decisões compartilhadas, espaço respeitado, identidade preservada. Eduardo continuava crescendo profissionalmente, mas agora o crescimento não era solitário, não era performático, era alinhado.
Ele percebeu que sucesso verdadeiro não é ser admirado por desconhecidos, é ser respeitado por quem conhece seus defeitos e ainda assim escolhe ficar. Helena também mudou. Não voltou a ser a mulher que girava ao redor do sonho dele. Ela continuou construindo o próprio. E, ao invés de sentir ameaça, Eduardo passou a sentir orgulho. Porque amor maduro não exige diminuição de ninguém, exige equilíbrio. Uma noite, sentados na varanda, observando a cidade iluminada, Helena perguntou: "Você sabe o que mais mudou?" Ele olhou para ela. "O quê?" "Eu não tenho mais medo de ser eu mesma ao seu lado." A frase foi simples, mas definitiva. E ali, naquele momento silencioso, Eduardo entendeu que o prêmio verdadeiro não estava na estante da sala. Estava ali, no respeito reconstruído, na parceria restaurada, na dignidade preservada. E ele finalmente compreendeu que riqueza sem honra é barulho vazio, mas amor com respeito é legado. E o legado que ele queria deixar não era apenas empresarial, era humano. O tempo passou, não semanas, meses. E foi no tempo, não no discurso, que a mudança foi testada. Reconstrução não acontece em um gesto, não acontece em uma noite emocionante, não acontece sob aplausos. Ela acontece no cotidiano, no café da manhã simples, na conversa interrompida que agora é ouvida até o fim, na decisão compartilhada que antes era unilateral. E foi exatamente ali, na rotina, que Eduardo começou a provar que a escolha feita no palco não foi impulsiva, foi consciente. No começo, ele precisava se policiar, precisava prestar atenção aos próprios hábitos. Ele se pegava quase interrompendo e, então, respirava. Se pegava quase corrigindo e, então, escutava. Se pegava quase tomando decisões sozinho e, então, perguntava. Com o tempo, deixou de ser esforço, virou postura. Helena percebeu isso antes mesmo que ele verbalizasse qualquer coisa. Ela não precisava mais testar, não precisava mais medir cada palavra, não precisava mais observar microexpressões para identificar vergonha escondida. Ela estava sendo tratada como igual, como parceira, como presença indispensável. Mas houve um momento específico que consolidou tudo. Cerca de 3 meses depois do evento principal, Eduardo recebeu um convite para uma conferência internacional. Seria uma oportunidade gigantesca. Visibilidade global, networking estratégico, imprensa estrangeira. No passado, ele teria aceitado imediatamente e comunicado depois. Dessa vez, fez diferente. Sentou-se ao lado dela na varanda. Mostrou o convite. "Eu quero saber o que você pensa." A frase parecia simples, mas carregava mudança estrutural. Helena leu o convite com atenção. Analisou datas, impacto, logística. "Você quer ir por crescimento ou por validação?" ela perguntou. Ele sorriu levemente. "Antes eu iria por validação. Hoje eu quero ir por crescimento real." Ela assentiu. "Então vamos juntos." Ele não esperava essa resposta tão direta. "Você quer ir?" Ela respondeu com serenidade segura. "Eu não quero caber no seu mundo. Eu quero participar dele." Aquilo selou algo profundo. Eles viajaram. E naquela conferência, algo definitivo aconteceu. Durante uma mesa redonda com empresários influentes, Eduardo foi questionado sobre a trajetória dele, sobre as dificuldades iniciais, sobre o que o sustentou nos momentos de quase desistência. Antes, ele teria respondido com uma narrativa de superação individual. Dessa vez, ele fez diferente. Ele disse, diante de uma plateia internacional: "Eu não construí nada sozinho. Eu tive ao meu lado alguém que acreditou em mim antes do primeiro contrato, antes da primeira vitória, antes do primeiro reconhecimento." E então, sem hesitação, apontou para Helena na plateia. Não como gesto simbólico, mas como reconhecimento real. Helena não sentiu constrangimento, não sentiu exposição, sentiu honra. E naquele momento, ela entendeu que a mudança não era superficial, era estrutural.
Mas a transformação de Eduardo não foi apenas pública, foi interna. Ele começou a rever decisões passadas, reavaliar relações superficiais, perceber o quanto estava cercado de pessoas que admiravam sua imagem, mas não conheciam sua essência. E começou a se perguntar algo profundo: quem estaria ao meu lado se tudo isso desaparecesse? A resposta era clara: Helena. Sempre foi, e sempre seria, enquanto houvesse respeito. Meses depois, em uma noite tranquila, sentados na sala, Helena trouxe uma conversa que selaria a reconstrução. Você sabe o que mais me marcou naquela noite do prêmio? Ela perguntou. Ele a olhou com atenção. O quê? Não foi o pedido de perdão. Ele franziu levemente a testa. Foi você ter escolhido parecer pequeno para a plateia, para ser grande dentro de casa. A frase o atingiu com profundidade, porque era exatamente isso. Ele abriu mão da imagem impecável para assumir falha, e essa decisão redefiniu tudo. Eduardo percebeu algo que nunca havia entendido antes. Orgulho não constrói liderança. Humildade constrói. E ao aplicar isso dentro do casamento, ele percebeu que estava aplicando também na empresa. Ele passou a ouvir mais, delegar melhor, reconhecer falhas publicamente. A empresa cresceu, mas de forma mais sólida, porque estava baseada em valores reais, não apenas em aparência. Helena, por sua vez, cresceu também. O projeto, que começou tímido, tornou-se consistente. Ela conquistou o respeito próprio. Não porque precisava provar algo para ele, mas porque precisava provar algo para si. E, curiosamente, quanto mais ela crescia, mais ele a admirava, não como extensão dele, mas como identidade própria. Uma noite, meses depois de tudo, Eduardo olhou para a estante onde o prêmio estava exposto. O troféu brilhava sob a luz indireta. Ele caminhou até ele, segurou-o por alguns segundos e sentiu algo diferente do que sentiu no dia em que recebeu. Não sentiu euforia, não sentiu superioridade, sentiu equilíbrio. Helena se aproximou. Orgulhoso? Ela perguntou. Ele sorriu. Sim, mas não pelo troféu. Ela inclinou levemente a cabeça. Pelo quê, então? Ele a olhou com profundidade tranquila. Por não ter perdido você quando quase perdi a mim mesmo. O silêncio que se seguiu não era pesado, era cheio, cheio de maturidade, cheio de escolha consciente, cheio de respeito reconstruído. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Você sabe qual é o verdadeiro sucesso? Ele respondeu baixo. Qual? Não é crescer e deixar alguém para trás. É crescer e ainda caber um no mundo do outro. Ele fechou os olhos por um instante. Porque agora ele entendia. O sucesso que ele buscou por anos era externo. O sucesso que ele quase perdeu era interno. E nenhum palco, nenhum contrato, nenhuma plateia seria capaz de substituir o que ele aprendeu. Porque no final das contas, a verdadeira riqueza não está no que você acumula, está no que você preserva. E ele escolheu preservar, escolheu aprender, escolheu respeitar. Escolheu amar de forma madura. E, naquele momento, ele finalmente se tornou não apenas um empresário admirado, mas um homem inteiro. O tempo seguiu, não de forma apressada, não de forma milagrosa, mas de forma real. E foi exatamente no tempo que Eduardo percebeu que a transformação verdadeira não acontece em um discurso emocionante, nem em uma noite de lágrimas contidas. A transformação acontece quando você acorda todos os dias e decide agir diferente mesmo quando ninguém está observando. Meses depois do grande evento, a rotina da casa já não carregava tensão. O ar não estava pesado. As conversas não eram medidas. Os silêncios não eram desconfortáveis. Havia algo novo ali. Não euforia, não romantização exagerada, mas maturidade. Eduardo começou a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O jeito que Helena falava com segurança sobre o próprio trabalho. A forma como ela tomava decisões sem hesitação. A postura firme quando expressava opinião. Ele não sentia ameaça, sentia orgulho. E isso era novo, porque no passado, quando ela começava a se afirmar, ele sentia desconforto, sentia que precisava manter controle, sentia que precisava ser o centro.
Agora, ele entendia algo que demorou anos para compreender. Amor não é centralização, é equilíbrio. Certa tarde, enquanto organizava documentos no escritório de casa, Eduardo encontrou uma caixa antiga. Era a mesma caixa onde Helena guardava fotos do início da trajetória deles. Ele abriu devagar. Ali estavam as imagens da primeira obra, da caminhonete velha que quebrava no meio do caminho, da sala pequena que servia como escritório improvisado. Ele segurou uma foto específica. Na imagem, ele estava cansado, sujo de tinta, mas sorrindo. Helena estava ao lado dele, segurando uma marmita, também sorrindo. Ele ficou olhando aquela foto por longos minutos e percebeu algo que nunca tinha formulado com clareza. O homem daquela foto tinha menos dinheiro, mas tinha mais humildade. O homem daquela foto não tinha medo de parecer pequeno. O homem daquela foto valorizava cada gesto dela como se fosse essencial. O que quase se perdeu não foi o casamento, foi a identidade. Naquela noite, sentado na varanda ao lado de Helena, ele falou algo que carregava peso e verdade. Eu precisei quase perder você para entender que sucesso não é subir sozinho. Ela o ouviu com atenção. Você não quase me perdeu por causa do dinheiro, ela respondeu. Você quase me perdeu por causa da comparação. Ele refletiu. Ela continuou. Você começou a se comparar com outros homens. Começou a comparar estilos, comportamentos, esposas, ambientes e na comparação você esqueceu o valor da própria história. Ele abaixou o olhar. Porque ela estava certa. O medo dele nunca foi pobreza. Foi rejeição social. E, para evitar ser rejeitado por um novo mundo, quase rejeitou o mundo que construiu ao lado dela. Os meses passaram e a relação deles deixou de ser baseada apenas em emoção. Tornou-se consciente. Eles começaram a conversar mais sobre inseguranças reais. Eduardo admitiu que, ao entrar no novo círculo social, sentiu-se inferior em alguns momentos. Sentiu que precisava provar que pertencia. E, nessa tentativa, começou a se moldar. Helena admitiu que começou a duvidar do próprio valor, que por um tempo acreditou que talvez precisasse mudar para continuar merecendo espaço. Mas a verdade é que nenhum dos dois precisava se moldar, precisavam se lembrar. Em um jantar com investidores meses depois, um empresário fez um comentário sutil sobre a simplicidade de Helena. Antes que qualquer desconforto surgisse, Eduardo respondeu com firmeza tranquila. A simplicidade dela foi o que sustentou tudo isso. Não houve constrangimento, não houve tensão, houve respeito. Helena sentiu algo profundo naquele instante. Não era orgulho público, era segurança. Segurança de que, se o mundo inteiro questionasse, ele não hesitaria. Na volta para casa, ela segurou a mão dele. Você mudou, ele respondeu. Eu cresci diferente. E ali estava a diferença. Ele não voltou a ser o homem do passado. Ele se tornou uma versão mais consciente do presente. Algum tempo depois, Eduardo foi convidado para dar uma palestra sobre liderança e construção de império empresarial. No palco, ele falou sobre metas, estratégias, disciplina, mas no final, ele contou a parte que nunca aparecia nas revistas. Falou sobre ego. Falou sobre como o reconhecimento pode inflar a identidade. Falou sobre como quase perdeu o que mais importava porque queria parecer grande demais para o mundo. E encerrou com uma frase que ecoou no auditório. Se o seu sucesso faz você diminuir quem esteve ao seu lado no começo, você não cresceu, você se perdeu. Helena estava na plateia, não como figurante, mas como parceira reconhecida. E naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro legado não estava no patrimônio acumulado, estava na postura adotada. Anos depois, quando olhassem para trás, talvez ninguém lembrasse dos detalhes daquele prêmio, mas eles lembrariam do dia em que escolheram reconstruir, porque amor maduro não é aquele que nunca passa por crise, é aquele que atravessa a crise com verdade. E a maior riqueza que Eduardo acumulou não estava nos relatórios financeiros,
estava no respeito restaurado, estava na dignidade preservada, estava na escolha diária de honrar quem esteve ao lado dele quando não havia palco, luz ou aplauso. E se essa história te fez refletir, se em algum momento você se viu em uma dessas situações, se você já percebeu que quase deixou o orgulho falar mais alto do que o amor, então talvez essa mensagem tenha chegado exatamente na hora certa. Se essa história tocou você, deixa o seu like agora para que mais pessoas possam receber essa reflexão. Comenta aqui embaixo. O verdadeiro sucesso é o respeito. E compartilha esse vídeo com alguém especial. Alguém que esteve ao seu lado no começo, alguém que merece ser honrado, alguém que precisa ouvir que nunca deve ser diminuído para que outro pareça maior. Porque no final das contas, sucesso passa, imagem muda, dinheiro vai e vem. Mas o que permanece é como você tratou quem caminhou com você quando ninguém mais acreditava. E isso é o que realmente define quem você é. Fim.